Sabe aquela sensação de empacar numa questão de interpretação de texto de concurso? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma técnica poderosa, uma verdadeira arma secreta que, olha, a maioria das pessoas simplesmente ignora. Vamos ser sinceros. Quem nunca olhou para uma questão de interpretação e pensou: ah, mas isso aqui é subjetivo, né? Depende do ponto de vista de cada um. É uma frustração super comum, essa de achar que não tem resposta certa. Mas e se na maioria das vezes a resposta não tiver nada a ver com opinião? E se for algo, na verdade, bem concreto, bem objetivo? Pois é, o segredo está lá escondidinho na gramática. É ali que a tal da subjetividade vai por água abaixo. Ok, então vamos lá. Qual que é esse segredo, afinal? É o seguinte, as bancas de concurso adoram usar um truque bem inteligente. Elas pegam uma frase, reescrevem de um jeito diferente, mudam a função gramatical de uma palavra, mas a ideia principal, o sentido, continua o mesmo. E para que elas fazem isso? Para confundir, claro, para pegar quem não está ligado nesse padrão. Para a gente entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave, o valor semântico. Pensa assim, é o papel de verdade que uma palavra tem na frase. A palavra está ali fazendo alguma coisa, agindo? Então ela é o agente. Ela está só recebendo a ação, então ela é o paciente. E o mais importante, esse valor semântico, esse papel, não muda, mesmo que a banca vire a frase de cabeça para baixo. Beleza, vamos organizar a casa aqui. Imagina que a gente tem dois times. De um lado, o time dos agentes, sabe? A galera que faz a ação acontecer. Nesse time, a gente tem o sujeito ativo, o agente da passiva, o adjunto adnominal ativo. Do outro lado, o time dos pacientes, que é quem recebe a ação. E quem joga nesse time? Os objetos, o sujeito passivo, o complemento nominal. É como se fossem dois clubes, o clube de quem faz e o clube de quem recebe. Olha só esse exemplo com o professor. Na primeira frase, o professor errou, ele é o sujeito ativo, certo? Aí vira o erro do professor, e agora ele é adjunto adnominal. Depois, o erro cometido pelo professor e ele vira agente da passiva, tá vendo? As etiquetas gramaticais, os nomes, mudam o tempo todo. Mas a pergunta que importa é, no final das contas, quem foi que errou? O professor. Ele é sempre o agente, o papel dele na história não muda. Agora vamos ver o contrário, com a palavra jornais. É a mesma mágica. Só que agora a gente está falando do time do paciente. Jornais pode aparecer como objeto direto, como sujeito passivo, como complemento nominal, não importa. Pensa bem, em todas essas frases, o que os jornais são? A coisa que é lida. O papel deles é sempre receber a ação. O valor semântico de paciente continua lá, intacto. Beleza, a teoria está entendida, né? Ótimo, porque agora vem a parte mais legal. Botar a mão na massa e aplicar isso numa questão de concurso de verdade. Vamos ver como essa técnica se sai no campo de batalha. Então, vamos lá para a nossa segunda parte. Agora a gente vai destrinchar umas questões de prova, usando exatamente esse raciocínio que a gente acabou de ver. Olha essa primeira questão, direto de uma prova. A frase era: como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do Estado? E a pergunta do concurso era basicamente: o que o autor quis dizer com isso? O pulo do gato aqui está na expressão do Estado. E aí, como é que a gente resolve? Simples. Passo 1, a gente isola o termo que é do Estado. Passo 2, identifica o valor. Quem é que está agindo aqui, restringindo? É o Estado. Então ele é o agente. E passo 3, o mais importante, a gente transforma a frase na nossa cabeça. Vira algo como o Estado age inevitavelmente restringindo. E aí, adivinha qual era a alternativa correta? O Estado age obrigatoriamente contra a liberdade. Percebeu a malandragem da banca? Eles só trocaram inevitavelmente por um sinônimo, obrigatoriamente. Mas a essência da frase, a ideia principal que a nossa técnica revelou, estava lá, na cara do gol. Vamos para mais um, para essa ideia ficar bem fixa. O trecho da prova era assim: as angustiantes restrições do contra-cheque. De novo, olha lá, o agente da ação escondido, disfarçado pela gramática. É o mesmo processo, exatamente o mesmo. A gente isola do contra-cheque. Pergunta, qual o valor dele? Bom, quem é que restringe? É o contra-cheque. Então ele é o agente. Agora a gente reescreve a frase. O contra-cheque restringe o consumo. Pronto. Aquela ação que estava meio escondida ficou clara como o dia. E a resposta certa na prova era essa aqui. Os salários não permitem que se compre tudo o que se deseja. A conexão é perfeita. A banca só usou salários no lugar de contra-cheque e não permitem no lugar de restringem. É a mesmíssima ideia, só que dita com outras palavras. Bom, e com isso a gente chega na parte final,
que é transformar tudo isso numa ferramenta prática, para usar de verdade. Porque o que foi mostrado aqui não é só um truquezinho não, é um roteiro mental, um mapa que pode dar uma vantagem gigantesca na hora da prova. Então, vamos resumir essa mapa mental. Primeiro, achou a questão, encontra o termo-chave ali no meio. Segundo, se pergunta, esse termo é agente, ele está fazendo a ação, ou é paciente, está recebendo? Terceiro, reescreve a frase na cabeça, colocando esse termo como o sujeito que age. E quarto e último, procura a alternativa que bate com a frase que acabou de montar. É simples, é direto ao ponto e olha, funciona que é uma beleza. E agora que esse padrão ficou bem claro, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Quantas outras questões que a gente chama de interpretação são, na verdade, quebra-cabeças de gramática disfarçados, só esperando alguém chegar com a chave certa para resolver o mistério?